Em 1999, o então coronel, que hoje é general da Força Aérea Chinesa, Qiao Liang, escreveu com o também coronel Wang Shanshui o livro Guerra Irrestrita, Cenários de Guerra e a Arte Operacional na Era da Globalização. O livro, que seria a base da modernização das Forças Armadas Chinesas, é fruto da pesquisa dos dois coronéis que observaram com atenção a Guerra do Golfo em 1990, onde a ampla capacidade tecnológica dos Estados Unidos destruiu em 100 horas a capacidade ofensiva do então terceiro maior exército do mundo, o iraquiano. No vídeo de hoje veremos o que Qiao Liang aprendeu e propôs para as Forças Armadas Chinesas. Afinal, o livro não foi apenas uma doutrina militar, muito mais do que isso, foi uma nova orientação geopolítica que influenciou a China no início do século XXI. Mas antes disso, não se esqueça que se você gosta do canal Geopolítica Mundial, a sua ajuda é absolutamente fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. E você pode ajudar de forma muito simples, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para ser avisado quando tem vídeo novo. Ou então entrando no nosso grupo de Telegram, onde você vai ficar por dentro de todas as atualizações importantes do canal. Além disso, compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece. Assim eu vou poder continuar crescendo e quem sabe trazendo até mais vezes conteúdo por semana. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. De acordo com Liang Qiao, todos que viveram a última década do século XX terão uma profunda sensação das mudanças no mundo. Em sua percepção, acreditando que essa década foi a que mais trouxe mudanças tecnológicas, e para ele, o símbolo dessa mudança foi a Guerra do Golfo. Uma guerra que para ele mudou o mundo. Afinal, se tratou de uma guerra que foi em uma área limitada e que durou apenas 42 dias. Mas que, apesar dessa limitação geográfica e temporal, desencadeou reações em cadeia no mundo, alterando o equilíbrio geopolítico no planeta e finalmente consagrando os Estados Unidos como a única superpotência, apoiados por uma coalizão de aliados e estrategicamente posicionados no globo, como Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Israel e Arábia Saudita. Assim, agora a China precisaria lidar com o fato de que a guerra mudou, e com isso ela precisaria se adaptar a essa nova realidade, não podendo mais confiar em soluções apenas militares para resolver conflitos complexos. O resultado da Guerra do Golfo é que mudou o mundo e mudou a própria forma de fazer guerra. Para Qiao, a tecnologia é o totem do homem moderno. Impulsionados pelo vento quente do utilitarismo, não seria surpreendente que a tecnologia seja mais popular que a própria ciência. Se por um lado, a era das grandes descobertas científicas já haveria passado antes mesmo do tempo de Einstein, por outro, o homem moderno ficou cada vez mais inclinado a ver os seus sonhos se tornando realidade. E isso o fez apostar em um futuro que sempre iria trazer novas tecnologias e novas maravilhas tecnológicas. Dessa forma, a tecnologia alcançou desenvolvimentos surpreendentes e explosivos em um curto período de tempo, o que resultou em inúmeros benefícios para a humanidade e que agora ficou ansiosa por sucesso rápido e recompensas imediatas. Porém, isso criou uma fome de tecnologia que tem como consequência a geração de novos produtos que ou não seriam de fato inovadores ou que muitas vezes seriam completamente desnecessários. Como, por exemplo, o temível avião de combate russo Su-27, até então não tinha sequer sido usado em campo de batalha, mas já estava em vias de fato para ser substituído pelo Su-35. Ou então, poderíamos trazer para os dias de hoje com o absurdamente inovador e moderno caro caça F-22, que mesmo sem nunca ter entrado em combate, já estava sendo planejada a sua aposentadoria, sendo o seu único abate o balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos em fevereiro de 2023. Isso nos leva a uma questão sobre a revolução das armas, que sempre precede a revolução nas ações militares por um passo. Por exemplo,
A taxa de mortalidade no campo de batalha da Guerra Civil Americana em 1861 e até mesmo na Primeira Guerra Mundial 50 anos depois foi assustadoramente elevada, porque os comandantes militares simplesmente não estavam mentalmente preparados para lidar com as novas tecnologias, usando planejamentos e táticas ainda baseadas no modelo de guerra do começo do século XIX, que se mostraram ineficientes com as novas armas, e que, como consequência, custou a vida de um número absurdo de soldados. Ou seja, as táticas e movimentações militares nunca estarão no mesmo nível que as armas novas que serão inseridas em novos campos de batalha. Quando as tecnologias avançadas podem ser aplicadas aos objetivos militares e já são usadas para esses fins, elas quase imediatamente se tornam obrigatórias e muitas vezes vão até contra a vontade dos comandantes, porque podem desencadear mudanças ou até mesmo revoluções nas formas de combate, o que irá custar tempo e a vida de combatentes. Hoje, uma multidão de novas armas avançadas de tecnologia continuam a surgir, tornando as armas o principal representante da guerra. Mas agora haveria uma diferença, que é o fato de que a revolução nas ações militares que está chegando não será mais liderada por uma ou duas armas individuais, mas pelo contexto de profundidade tecnológica das nações. Se no passado era necessária a invenção de poucas armas ou equipamentos como estribos e a metralhadora Maxim para alterar a forma da guerra ou aquilo que muitas pessoas chamam de game changer, hoje são necessárias muitas dezenas ou centenas de novas armas para compor um determinado sistema integrado antes que possa ter um efeito geral na guerra, o que leva a um paradoxo, que quanto mais armas são inventadas, menor é o papel de uma arma individual na guerra. Nenhuma das armas, exceto o uso total de armas nucleares, seria capaz de sozinha alterar o resultado de uma guerra tal como foi no passado. E com relação a isso, ele diz que antes da bomba atômica, a história do desenvolvimento de armas era uma busca constante por aumentar o poder letal dessas armas, e que agora a invenção da arma nuclear como arma de destruição em massa resultou em reflexões sobre a necessidade de armas ultraletais e em uma mudança no conceito de aplicação da guerra e das armas. A aparição de armas precisas e não letais representaria uma outra mudança significativa na direção do desenvolvimento de armas, na direção de controlar o inimigo ao invés de exterminá-lo. Kiao assim se preocupa como os Estados Unidos ampliaram a visão do que seria a guerra para níveis que até então seriam inéditos. Não que o uso desses meios fossem inéditos, mas o uso instrumentalizado desses meios ao mesmo tempo, em conjunto e de forma racionalizada como parte de um mesmo sistema militar, é que seria o meio inovador de guerra que os Estados Unidos trouxeram, sendo, de acordo com ele, 4 principais formas de guerra no futuro: guerra de informação, guerra precisa, operações conjuntas e operações militares fora da guerra. Para ele, sendo a guerra de informação a forma principal de combate nas futuras guerras dos Estados Unidos, o que fez com que eles criassem o melhor exército digitalizado do mundo. A guerra precisa, conhecida como ataque sem contato pelos americanos ou pelos russos como combate remoto, é caracterizado pelo esconderijo, velocidade, precisão e eficiência. Mas as operações militares fora da guerra é que seriam a forma de lidar com os problemas do século XX e XXI, incluindo manutenção da paz, supressão de drogas, controle de armas, ajuda militar e combate a atividades terroristas. O que nos traz a diferença entre operações não militares de guerra e operações militares fora da guerra. Porque aqui nós temos quais são os vários tipos de meios não convencionais, que apesar de parecerem não relacionados à guerra, acabarão se tornando as ferramentas essenciais desse novo tipo de guerra. Mas ele também cita outros tipos de guerra. Por exemplo, a guerra comercial, que é uma ferramenta usada por muitos países para realizar uma guerra não militar. Ele comenta como os americanos são especialistas nisso e usam meios como a Lei de Comércio Doméstico em uma escala internacional, a erradicação ou construção de barreiras tarifárias, sanções comerciais e embargos nas exportações de tecnologias críticas como exemplos. Sendo que qualquer um desses meios pode ter um efeito destrutivo tão grande quanto uma operação militar.
Mas temos ainda a guerra financeira, que é diferente da guerra comercial. Kiao afirma que a Ásia foi afetada de forma intensa pela crise financeira do Sudeste Asiático e que após uma só rodada de luta, a economia de vários países regrediram pelo menos 10 anos. Então, guerra financeira é uma forma de guerra não militar, mas sim tão destrutiva quanto uma guerra sangrenta. Kiao menciona então George Soros, e sim, ele escreveu isso nos anos 90, como o principal protagonista da guerra financeira no mundo, mas também menciona outros jogadores importantes. Para ele, a guerra financeira se intensificou ao longo dos anos, levando a grandes perdas financeiras e a destruição social e política de países mais fragilizados, pois esse tipo de guerra é uma arma hiperestratégica, que atrai a atenção do mundo devido ao seu alto poder de destruição e facilidade de manipulação. Ele menciona a guerra financeira estilo fundação, onde grupos transnacionais controlam a mídia, subsidiam organizações políticas e limitam a resistência das autoridades, o que resulta em uma queda da ordem nacional e do governo autorizado legalmente. Em seguida temos a guerra ecológica, que se refere a um novo tipo de guerra não militar, onde a tecnologia moderna é utilizada para influenciar o estado natural de rios, oceanos, a crosta da Terra, as camadas de gelo polares, o ar circulando na atmosfera e a própria camada de ozônio. Kiao cita que por certos meios seria possível causar terremotos ou alterar diversos padrões climáticos. O meio ambiente físico da Terra seria então danificado ou uma ecologia alternativa seria criada. Ele acredita que, em breve, um efeito El Niño ou Laninha criado pelo homem poderia se tornar um tipo de super-arma nas mãos de certas nações ou de organizações não estatais. Ele ainda cita, mas não entra em detalhes, sobre uma série de tipos de guerras não militares, como guerra psicológica, guerra de contrabando, guerra de mídia, guerra de drogas, guerra tecnológica, guerra cultural, guerra de direito internacional e etc. Mas o que importa é que, para Kiao, com a diversidade de opções e tecnologias disponíveis, o conceito de guerra está mudando e incluindo novos tipos de atividades relacionadas à guerra. Portanto, o objetivo da guerra não seria apenas usar a força militar para forçar o inimigo a aceitar a vontade de outro país, mas sim usar todos os meios disponíveis, incluindo força militar e não militar, para forçar o inimigo a servir aos seus próprios interesses. Então chegamos no que ele chama de regras da vitória, que embora muitos comandantes e filósofos tenham se aproximado dessas regras, ninguém nunca soube delas completamente e, portanto, as regras da vitória existem, mas estão escondidas nas ondas da prática militar da história da humanidade. Mas conhecer as regras para a vitória na guerra não significa necessariamente que a vitória será alcançada, pois em futuras guerras, as regras para a vitória exigirão muito mais do que apenas conhecimento dos métodos de combate. A luta pela vitória será travada fora do campo de batalha e será necessário um reenquadramento total na mentalidade militar, sendo necessário o conceito de ultrapassar os limites e transcender as ideologias para escolher os meios mais apropriados, incluindo meios extremos quando for necessário. Logo, o ponto dessa diversidade de opções seria usá-las como, na verdade, elas sendo parte de uma única estratégia. Ou seja, o conceito de combinação de recursos de guerra precisa ser ampliado para incluir todos os recursos disponíveis e principalmente os recursos que não são militares. Então temos a combinação supranacional como uma forma de resolução de problemas em uma escala global. Ele argumenta que a era da política do grande poder está cedendo lugar a uma era da política supranacional, onde a força de organizações supranacionais, multinacionais e não estatais estão se tornando cada vez mais importantes no cenário internacional. Além disso, Kiao destaca que em um mundo de influências políticas, econômicas, ideológicas, técnicas e culturais que penetram nas nações, é difícil garantir segurança e perseguir interesses apenas de forma nacional. Em seguida, temos os supradomínios, uma noção derivada do conceito de território e utilizada para delimitar a escala das atividades humanas.
Neste sentido, um domínio da guerra é uma demarcação da escala do que está incluído na guerra, ou seja, os limites do que pode ou não pode num conflito. Esse conceito se encontra entre o conceito supranacional e o conceito de suprameios, sendo ele um elo fundamental para o pensamento inovador de ultrapassar os limites da guerra. Com a grande fusão de tecnologias, os domínios da política, economia, militar, cultura, diplomacia e religião estão se sobrepondo uns aos outros. A tendência para a fusão dos diferentes domínios fica então muito clara. Além disso, a influência da conscientização dos direitos humanos na moral da guerra está tornando cada vez mais obsoleto o conceito de confinar a guerra ao domínio militar e usar o número de baixas como medida de intensidade da guerra. Isso se deve porque a guerra está escapando dos limites da matança sangrenta e apresentando uma nova tendência que foca em poucas baixas, ou mesmo sem baixas, mas com alta intensidade. Isso se aplicando na guerra de informação, guerra financeira, guerra comercial e outras formas completamente novas de guerra. Em resumo, não há domínio que a guerra não possa usar e quase não há domínio que não tenha o padrão ofensivo da guerra. Então temos as combinações suprameios, que aborda a combinação de todos os meios disponíveis, militares e não militares, para realizar operações. Isso inclui meios como a guerra psicológica, assassinatos, ataques cirúrgicos, fundos especiais para influenciar outro país, controle de ações, entre outros. A teoria argumenta que, em ações supranacionais, qualquer coisa pode ser considerada um meio, sejam forças militares regulares, economia, cultura, mídia e etc. Por fim, a combinação supranível, que é uma abordagem de guerra que busca combinar todos os níveis de conflito em cada campanha de guerra. Em vez de pensar na guerra como uma sequência gradual de níveis acumulativos que resultam na vitória ou derrota, a combinação supranível propõe criar momentos decisivos ao combinar diretamente ações táticas com ações estratégicas, com estratégias com políticas de guerra e assim por diante. O objetivo é tornar a guerra algo flexível, como um dragão com membros, troncos e cabeças intercambiáveis para que possa ser montado e usado de acordo com a necessidade. Mas então, considerando a ampla vantagem tecnológica dos Estados Unidos, o que a China, que agora se sentia como o próximo alvo após o colapso soviético e a esmagadora derrota iraquiana, deveria fazer? E para eles, a China deveria ampliar a sua capacidade de combate não apenas na arena militar convencional, mas também em outras áreas, como a economia, a tecnologia e a informação. Eles argumentam que a China precisa de uma estratégia mais ampla e flexível para enfrentar as ameaças contemporâneas, especialmente as relacionadas à segurança nacional e ao desenvolvimento econômico. Para atingir esses objetivos, Kiao sugere que a China deve explorar as vantagens de sua economia e tecnologia para maximizar seus recursos de combate. Isso inclui a utilização de novas tecnologias de informação e inteligência artificial para reforçar a sua capacidade militar e econômica, além de explorar novas formas de combate não convencionais, como a guerra cibernética e a guerra financeira. Lembrando que ele está falando isso nos anos 90. Eles acreditam que essas estratégias irão permitir à China proteger as suas fronteiras e interesses nacionais de forma mais eficiente e efetiva. Eles destacam a importância da China se preparar para situações de crise e conflito, sugerindo que ela deve estar preparada para responder de maneira eficiente a ameaças nacionais e internacionais. Pois a fraqueza dos Estados Unidos em questões militares é que eles são excessivamente crentes que a tecnologia superior irá derrotar todos os seus inimigos, vendo a revolução no pensamento militar apenas em termos de tecnologia. Sendo que a doutrina militar de Washington evolui porque novas tecnologias iriam permitir novas capacidades, e fora da capacidade tecnológica, os americanos não conseguiriam enxergar o quadro geral da guerra envolvendo outras formas de guerra, como a guerra cultural ou a guerra econômica, e menos ainda vendo estas todas combinadas e somadas como uma única frente de combate. Sendo isto um grande método de guerra que combina todas as dimensões e metodologias nas duas principais áreas de assuntos militares e não militares
para então se realizar a guerra. Como afirmam os autores, a nova gama de opções combinadas com um custo crescente, tanto político quanto financeiro, da guerra tradicional, resulta no domínio crescente das novas alternativas sobre a ação militar tradicional. Portanto, um Estado que não atende a esses avisos está em uma situação terrível e com poucas chances de vencer o próximo conflito. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e considere virar membro do canal. Não só você com isso vai ajudar para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês, mas você ainda vai ter acesso antecipado aos vídeos, acesso aos cursos que estou colocando aos poucos e participar das lives exclusivas para membros. E se você não puder virar membro agora, não tem problema, porque você ainda pode ajudar compartilhando o vídeo e o canal com todo mundo que você conhece. Isso parece pouco, mas ajuda muito mais do que você imagina. Abraços e até a próxima.